do edital. Olá, bom dia. Vamos dar continuidade aqui ao assunto Finanças Públicas, Conhecimentos Gerais, item 6.4 do edital do CNU. Conhecimentos Gerais, vou compartilhar aqui a tela. Vamos dar continuidade falando sobre... Deixa eu pegar aqui. Só para cá. Falando sobre orçamento público, instrumentos do planejamento, plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, lei orçamentária anual, orçamento positivo, e a gente finaliza o item 6.4, a gente vai fazer exercício sobre financiamento público, receita e despesa, esses instrumentos de planejamento, as leis orçamentárias, e aí depois a gente vai para a parte final das finanças públicas, que é a lei de responsabilidade fiscal, que é um assunto totalmente fiscal, a parte aqui. Então, achei melhor de finalizar esses 4 primeiros assuntos para depois fazer o exercício. Orçamento público. O que é o orçamento público? Pode ser definido como um instrumento utilizado pelo governo para estimar, planejar e controlar os recursos financeiros públicos disponíveis em um determinado período, geralmente um ano. E por meio do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e da lei orçamentária anual, que o governo estabelece as receitas que espera arrecadar e as despesas que pretende realizar ao longo do exercício, buscando equilibrar suas contas e direcionar os recursos de forma eficiente. Nesse sentido, podemos dizer que, em sentido amplo, o orçamento público é a junção do PPA, da LDO e da LOA. Em sentido estrito, o orçamento público é a LOA. Então, em sentido amplo, são as 3 leis, são 3 leis diferentes, são leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Em sentido estrito, a própria LOA. Desculpa, o orçamento público é a própria LOA. Alguns chamam de PPA, LDO e LOA instrumentos do orçamento público, ou leis orçamentárias, ou ciclo orçamentário, né? É um ciclo, uma lei alimenta a outra. Ok, mas vamos levar também isso aqui. O cara fala, você quer que é orçamento público ou orçamentação pública? São as 3 leis, PPA, LDO e LOA. Olha que ele colocou numa sequência, PPA, LDO e LOA. Então, é nessa sequência, como se fosse uma lei maior, um planejamento maior, estratégico, um planejamento menor, tático, e um planejamento operacional. Quem estuda administração sabe do que eu estou falando. Existem 3 tipos de planejamento numa empresa. Um estratégico, um tático e um operacional. Você equiparar isso, você consegue entender as funções de cada lei, do PPA, da LDO e da LOA. A gente vai detalhar com calma para vocês entenderem qual é a função de cada lei orçamentária aqui no Brasil. Deixa eu botar aqui. O orçamento público é uma lei formal, fruto do processo legislativo, ou seja, uma lei que é aprovada pela Câmara e pelo Senado. Material, agora hospedar normas gerais abstratas, ou seja, que é norma geral? Define, geral, questões como uma lei. Só que muitas vezes ela é material, uma norma de efeitos concretos, porque ela diz efetivamente qual o programa, qual a despesa. Então, você vai ouvir falar que o orçamento público é uma lei material e formal. Mas muitas vezes ela é só formal, só foi aprovada no Congresso, ela não tem a característica de uma lei, porque ela é muito específica, né? E só vai servir para aquele ano também. Temporária, limitada no tempo, normalmente tem um período. Então, já adiantando, então, o PPA ele tem um período de abrangência 4 anos, a LOA e a LDO e a LOA são um ano. Então, para cada 4 anos você vai ter um PPA, e a LDO e a LOA você vai ter todo ano. Todo ano você tem uma PPA, uma LDO e uma LOA. A LDO é uma LOA. Para cada ano no Brasil você tem uma lei orçamentária anual, uma lei de diretrizes orçamentárias. Num período de 4 anos você vai ter um PPA. Ordinária, aprovada por maioria simples, então não é uma lei complementar, especial, trata de uma matéria específica. Então, essa é a característica das leis orçamentárias. Não é só, ele botou orçamento público, mas está dizendo assim, das leis, PPA, né? Lembrando que ele está falando aqui em sentido amplo, porque às vezes ele vai falar em sentido amplo e sentido estrito. Ele está falando aqui em sentido amplo. A PPA, a LDO e a LOA têm essas características. É formal, é aprovado pelo Congresso, é material. Por quê? Porque fala de efeitos concretos ali, de coisas de programas, de projetos, é temporário. Mesmo o PPA, ele é temporário, apesar de ser mais longo, ser 4 anos. É uma lei ordinária, são leis ordinárias. Se você pegar lá o número, vai ver lá que é uma lei ordinária. É especial, trata de matérias específicas.
Conceitos que já caíram em provas. O orçamento público é o ato pelo qual o Poder Executivo prevê e o Poder Legislativo autoriza a execução das despesas, constitui um instrumento, lei, que operacionaliza os programas setoriais e regionais. Tem que lembrar disso, depois a gente aprofunda isso aqui. Em sentido estrito, é conhecido como Lei Orçamentária Anual, que é a lei mais conhecida desse ciclo orçamentário. Em sentido amplo, é conhecido como a integração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Então, basicamente, você entender isso aqui, você vai matar de aço esses três assuntos aqui. Lógico, pegando receita e despesa. Se você entender aquilo aí que a gente deu, receita e despesa, eu posso dizer que você está perto de gabaritar uma prova de AFA. Se você entender isso aqui, você mata 60% ou mais de questões de AFA. Questões de AFA estão focadas aqui, PPA, LDO e LOA. Edivan, dando um exemplo aí, a ministra que faz a organização do CNU já disse que colocou no orçamento da LOA para o ano que vem, ou do PPA, para o novo CNU. Como é que é isso? Não, na LDO, a gente vai estudar isso, tá vendo? Tem que estudar orçamento, desculpa, tô brincando. Mas quando você vai ter concurso, e você quer que o concurso no ano que vem esteja previsto para ser nomeado, você vai botar na LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Está previsto, tem os anexos da LDO. Então, ela vai botar primeiro na LDO. Vai ter como uma diretriz que vai ter concurso ano que vem e que quer que seja nomeado X pessoas. Tem um anexo na LDO. E aí, na elaboração da LOA, que é o seguinte, já adiantando os conceitos, a diretriz, a Lei de Diretrizes Orçamentárias vai ter diretrizes que orientam a LOA. Então, se não tiver na LDO a diretriz de que vai ter concurso ano que vem, que precisa ser nomeado X pessoas, não vai constar na LOA. Entendeu a lógica? Então, primeiro eu tenho que botar na LDO, e a LDO orienta a LOA. E aí vai ter que constar nas duas, para ter nomeação. Entendi. Isso não quer dizer que você não possa ser alterado, né? Mas você manda, você pode fazer emendas. Mas é uma lei. Você não altera a lei. Você não altera o Código Civil, não altera o Código Penal, você também altera a lei durante o período em que ela está em vigência. A lei tem um ano de vigência. Às vezes acontece de não mandar na LDO aumento salarial. Já foi a LDO, não tem previsão de orçamento. O governo vai lá e emenda a LDO. Diz, olha, quero que emende a LDO para que conste que a gente teve um excesso de arrecadação, a gente vai dar aumento para o servidor. Mas tem que alterar a lei, senão o presidente ele incorre em crime de responsabilidade. Uma das características, se não tiver previsto nessas leis, a despesa, a receita, é crime de responsabilidade. A gente já viu recentemente o que acontece com crime de responsabilidade, é impeachment. Mas aí, nesse caso de concurso que vai para o ano que vem, colocar na LDO, tem que ter na tem LDO. que ser, mas não adianta colocar, porque antes de colocar tem que ser aprovado pelos deputados da Câmara, não é isso? Não, primeiro colocado, a gente vai estudar tudo com calma, porque você vai chegar lá, você vai entender. Quem faz a LDO, isso inclui na prova domingo, não é a prova domingo. É o seguinte, o que eles botaram na minha prova domingo? Quem faz, quem tem a iniciativa de envio, é o Poder Executivo. É uma competência privativa. Esse privativo entenda-se exclusivo. Ninguém pode fazer esse papel. Ninguém. Mas espera aí, o Poder Legislativo não tem o seu orçamento? Tem. E aí o que foi do Poder Judiciário? O Poder Judiciário tem o seu orçamento? Tem. Só que o Poder Judiciário ele não envia o orçamento para o Congresso Nacional. Quem consolida isso é o Poder Executivo. Isso não tira a autonomia do Poder Judiciário. Os poderes eles são independentes, eles são harmônicos. Só que existem competências que são exclusivas do poder. Por isso que eles estavam cobrando a prova e induzindo você ao erro. Isso quer dizer que o Poder Judiciário que envia a proposta de lei orçamentária dele, não, porque a Constituição diz, taxativamente, compete privativamente. E aí, esse privativamente, entenda-se que a doutrina e a jurisprudência pacífica é exclusivo do Poder Executivo. A proposta é do Judiciário? É.
Mas só que quem consolida e envia é o Poder Executivo. O Poder Judiciário não pode enviar. O Poder Legislativo não pode enviar. É competência exclusiva. Não pode errar essa prova. É competência exclusiva. Eles vão contar historinhas, mas é taxativo. É competência exclusiva. E se ele não enviar? Vai considerar a proposta anterior, que foi enviada pelo próprio Executivo. E o Executivo, em alguns casos, a gente vai ler, vai estar tudo escrito, está previsto na Constituição, vai atualizar a proposta anterior sua e vai enviar. A gente falou de... Ele é o responsável de enviar, entendeu? Então, ele vai ter que consolidar. Se você não enviou, o Poder Judiciário não enviou, ele vai atualizar a anterior que ele tem e vai enviar. Porque também não pode deixar de enviar, senão ele incorre crime de responsabilidade de novo. A gente Tem falou prazos, pode falar. De concurso a nível federal. E o concurso a nível estadual segue o mesmo rito? Mesmo rito. O que a gente estudou ontem, essa semana, sexta, sobre classificação de receita e despesa, é igual. Essas são leis nacionais, Lei 4.320, Lei de Responsabilidade Fiscal, todas as regras de classificação de receita e despesa, todas as regras que a gente está estudando aqui agora, PPA, LDO e LOA, é para o Brasil. Se você for no município, se você for fazer um concurso do Tribunal de Contas, se você for fazer um concurso de prefeitura e cair AFO, é isso aqui. Você vai fazer as adaptações. Quando eu falo que é o presidente da República, no Estado é o governador. O Tribunal de Justiça não vai mandar para a Assembleia Legislativa a proposta orçamentária dele. Tem que mandar para o Poder Executivo, consolidar e enviar. E no município é o prefeito. É o prefeito, prerrogativa do prefeito. Se você não cumprir isso, você está cumprindo a Constituição Federal, então está errado. Está inconstitucional o orçamento municipal, está inconstitucional o orçamento estadual. Apesar de ser uma lei formal, ela pode ser julgada inconstitucional. Inclusive, essa aí é muito legal, que você vai lembrando das histórias. Inclusive, eu fui numa prova do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. Prova oral. Não fui como candidato, não. Fui assistir a prova oral. Né? Na época nem era formado em Direito, acho. E aí uma das perguntas era essa, se havia, na prova oral, se havia possibilidade de declaração de inconstitucionalidade de uma lei orçamentária. Existe uma dúvida sobre isso, porque ela tem uma característica de ser uma lei temporária, né? Só tem um ano de validade, a outra tem 4 anos, é uma lei de efeitos concretos. Ali você está definindo ali como se fosse um planejamento. Você vê que é uma lei diferente, você tem todos aqueles numerozinhos de classificação de receita e despesa, alguma coisa que poderia ser inconstitucional, e a resposta é sim. A lei orçamentária pode ter julgamento no que diz respeito à constitucionalidade e constitucionalidade dela. A resposta é uma lei que pode ser inconstitucional, um orçamento pode ser inconstitucional. Mas como assim? Se é tipo assim, uma opção do Poder Executivo? Sim, mas tem coisas ele não pode abrir, né, margem ali por exemplo, uma das questões. Ele consolida e envia. Consolida e envia. Se liga nessa palavra, Ele consolida e envia. Significa que o Poder Judiciário vai enviar, vai propor o orçamento. O Poder Executivo, ele pode modificar? Não, não pode. Ele vai consolidar e enviar. Mas, Edilma, você falou que caso o Poder Judiciário não faça a proposta orçamentária, como é uma competência do Poder Executivo, ele atualiza, ele não muda, ele atualiza a proposta anterior, ou a proposta vigente do Poder Judiciário, com os índices inflacionários, com as diretrizes orçamentárias e manda. Ele não muda. Ele não diz o orçamento X agora vai para esse tribunal, porque quando o orçamento, estou falando no nível federal, é igual ao nível estadual. Quando o orçamento vem do nível federal, vem do STF. O STF define o orçamento do STJ, dos tribunais regionais federais, dos tribunais regionais do trabalho. Então, ele distribui lá no poder dele quem vai receber mais, quem vai receber menos orçamento. Né? Porque tem tribunais federais em todo o Brasil, tanto do trabalho quanto federais mesmo normal. E o governo não se mete nisso. É uma política interna lá desse poder. Então, o governo não pode fazer essa alteração. Então, isso, se ele fizer, é inconstitucional. Isso pode ser julgado pelo Supremo. Vamos às observações, para a gente conseguir finalizar isso hoje. Não sei se a gente vai dar conta. Em regra, a LOA é uma lei de caráter autorizativo, ou seja, o administrador público não é obrigado a realizar as despesas fixadas no orçamento,
exceto contra as emendas impositivas dos parlamentares, também cai bastante. O advento da emenda constitucional 86 de 2015 tornou-se obrigatória, preste atenção a esses números, a execução de despesas impostas pelas emendas individuais propostas por parlamentares até o limite de 1,2 da receita corrente líquida. Por isso que é bom a gente estudar anti-receita. Lembra que a gente estudou a receita corrente? Existem dois tipos de receita, classificação de receita: receita corrente e receita de capital. Receita corrente é o quê? Tributa com os pais. Tributária, patrimonial, agropecuária, industrial e serviços, transferências correntes e outras despesas correntes. Então, aquela classificação, até 1,2 líquida, o que é líquida? É retirada todas as despesas dela. Só aquilo realmente que você recebeu, líquido, receita corrente líquida, você vai ter que executar. Ou seja, até esse limite de 1,2, o que é executar? Executar é efetivamente pagar, fazer o projeto, fazer o programa. Agora, nesse momento, está tendo contingenciamento. Então, nessa receita aqui de 1,2, você não pode contingenciar, dizendo, ó, não pode fazer. Né? Até 1,2, mas essa é aqui que está, é das emendas individuais. Quando a gente vai estudar o orçamento, você vai ver que existem vários tipos de emendas no orçamento. Existem emendas de bancada, emenda de comissão. Então, o que é emenda de bancada? Você deve entender lá, quem entende minimamente com essa nacional sabe, tem uma bancada no Congresso Nacional. Existe uma. É lógico, quando você vai dar para a Câmara e Senado, você vai entender mais isso aí no regimento interno. Tem. Bancada é tipo, existe a bancada da bala. Eles têm que registrar que existe uma bancada feminina, bancada assim, ser registrado lá internamente nas formas deles lá. Quando você vai fazer o orçamento, existe uma cota para essa bancada indicar para os projetos que eles acham que a representatividade deles. Existe a chamada emenda individual. O que é emenda individual? É quando chega o orçamento lá, a proposta orçamentária, existe uma margem para os senadores e para os deputados. E aí o presidente da Câmara e do Senado diz individualmente, cada senador, cada deputado vai poder indicar X% do orçamento de emenda. Isso é emenda individual. É o próprio senador, o próprio deputado vai dizer para onde ele vai mandar a parte dele. Vai dizer, olha, eu quero mandar o meu, como acontece, eu quero mandar 100 mil para a prefeitura tal, 200 mil para a associação tal. Isso vai ficar constando no orçamento. Depois, esse deputado, a gente recebia isso, eu recebia quando eu trabalhava lá no Ministério da Economia, vai mandar um ofício para a gente dizendo, olha, eu indiquei no orçamento X para a sua área de empreendedorismo. E eu quero que vá para a prefeitura tal. Quando o orçamento é aprovado, essa prefeitura entra em contato com a gente e vai montar o projeto de acordo. Ela normalmente vai perguntar, pô, mas eles mandaram 100 mil para mim, o que eu posso fazer? Não sei se, acho que foi na hora de ontem que eu expliquei para vocês. Aí o que a gente vai dizer para ela? Olha, você vai fazer o seguinte, fazer um projeto de uma sala de empreendedor. Você pode fazer um projeto de um galpão de artesanato. O dinheiro está aqui, mas a gente tem que liberar de acordo com o projeto que ela enviar. A gente tem que aprovar esse projeto. Não é assim, a gente manda para lá. Não. É tudo vinculado. Ele vai mandar o dinheiro e essa pessoa vai ter que mandar um projeto para a gente, que é o responsável finalístico desse orçamento na esplanada, dizer se a gente aceita ou não aquele projeto. Esse é o chamado, que a gente chama de sistema de convênios, sistema de emendas parlamentares. Já se chamou de SICONV, já se chamou Plataforma Mais Brasil. Acho que nesse atual governo eles mudaram o nome do sistema. Acho que esqueci, só entrando lá. Antes, era durante muitos anos chamado de SICONV, Sistema de Convênios, que a gente administrava essas emendas do orçamento. Depois, né, no governo anterior, passaram a chamar de Plataforma Mais Brasil. É o mesmo sistema. E agora mudou, tenho certeza que mudou o nome. Que é basicamente isso. Esse orçamento vem por meio de emenda e a gente fala com a prefeitura dizendo, olha, o deputado tal, o senador tal mandou 200 mil, 500 mil, 800 mil para você aí. O que é que eu posso fazer? Olha, e aí, lembrando, você lembra que eu falei para vocês? Aí você vai ter que entender aquela classificação. Olha, e a classificação que veio aqui é para compra, serviço. Aqui só pode isso. Você lembra aquela classificação que eu falei? Ó, 339030. Pode para isso, não pode para aquilo. Que já vem a classificação lá. E a emenda vem vinculada. Aí fala, mas eu não tenho interesse nisso. Como é que eu faço? Ó, aí ele fala, ó, vai lá, fala com o senador. Ele tem que mudar essa classificação e tem que informar a gente para a gente mudar aqui.
senão a gente não consegue ter aquele limite, a gente não consegue repassar o dinheiro. E se a gente repassar com essa classificação e você usar para outra coisa, é crime de responsabilidade. E que aquele vai e volta. E aí, mais, só para finalizar a historinha, eu acabo contando muita historinha em vez de dar aula, acaba que, muitas vezes, cara, o projeto, enfim, não é que é inviável, é assim, muito fraco. Aí eles tentam negar, então, assim, era uma das coisas assim, meio complicadas de ser chefe, ser diretor, ser coordenador geral. Porque vinha, assim, uns projetos, aí você dizia, cara, não dá para aprovar. É o seu CPF, como servidor, que vai aprovar aquilo lá no sistema. Você é o responsável, você é o coordenador geral daquela política pública, você é o diretor daquela política. E aí você, você tem uns itens lá chamados impedimento técnico. É tipo assim, não dá. Aí, lógico, aí depois foi melhorando isso, dava impedimento técnico. Aí a prefeitura recebia a informação de, olha, o projeto não funciona. O, assim, não vai o dinheiro. O projeto não vai dar certo esse projeto. Aí já vem o secretário em cima de você, no meio do seu diretor. O secretário quer falar, pô, chefe, não dá, não só. Ela quer pegar aqui 800 mil, 900 mil, às vezes milhões. Aí tu via lá o projeto do cara, 4 páginas. 10 páginas escritas ali, que a gente chama até um cagante de 10 páginas querendo pegar dinheiro. Chefe, tá aqui, ó, esse aqui é o projeto, imprimindo, tá lá, esse aqui é o projeto. Você vai assinar isso aí? E aí tem a possibilidade de você subir a hierarquia, dizer, eu negar, servidor, e o chefe assinar. Se eu for assinar, ok. No sistema eu consigo fazer isso, dizer que eu dei um impedimento técnico, mas mesmo assim você não autorizou. Se eu vai assinar, chefe, pegou? Não. E aí, o que a gente faz, Ivan? Tem que comunicar o deputado, o senador, né? Dizer e ele ajudar lá a prefeitura a fazer um projeto, sei lá, contratar alguém, porque não dá. Isso fica tudo registrado no sistema, anexo a PDF e tal. E às vezes acontecia de o senador até gostar, o deputado, eu queria levar, porque eu queria mandar para lá, porque eu prometi, né? Prometi para aquele prefeito, ainda bem que vocês negaram. E quando a gente nega e não consegue mandar para a prefeitura, essa emenda volta para o senador, para o poder do deputado, e ele pode indicar por outro local. Aí não se perde, não, volta para ele e vai indicar para outro local, e é condições de executar a emenda individual dele. Mas, às vezes, o deputado, senador queria, porque queria, e falei, a gente pode fazer o seguinte, eu mando para lá quais são os projetos, modelos, e a gente aprova. Já tem pronto aqui alguns. E mandava para ele lá, dizendo, ó, segue esse roteiro aqui, adapta a tua prefeitura, adapta a teu órgão aí, ó. Aqui, ó, tem que fazer isso. Tem que fazer um estudo de público-alvo, tem que saber a quantidade de pessoas da cidade, de atendimento de meios. Não é chutar, que é ganhar 100 milhões, ele vai atender, sei lá, vai atender 10 mil mês. Aí você consulta a base da Receita Federal, cara, você tem 8 mil mês aí na sua cidade, como é que você vai atender 10 mil com esse dinheiro? Você não tem criados 8 mil, então tem todo. Então, essas emendas, só para finalizar com a baixa historinha, essas emendas são obrigatórias de serem executadas, são as emendas individuais. Qual é o limite? Até o limite de 1,2 da receita corrente. Receita corrente. A gente estudou que existe receita corrente e receita de capital. Em 2022, a emenda constitucional 126 alterou o limite de 1,2 para 2%, que é o artigo 166, parágrafo 9. Quarto, existe uma corrente doutrinária no sentido de que o parágrafo 10 do artigo 165 da CF, introduzido pela emenda constitucional 100 de 2019, transformou a natureza jurídica do orçamento de autorizativo para impositivo. Inclusive, isso já foi objeto de prova. Mas eu já vi também provas sobre isso. Por quê? Porque o que está escrito lá na Constituição, dizendo assim, que o orçamento é uma estimativa de receita e uma fixação de despesa. E nunca vai ser totalmente impositivo, porque quando você estima a receita, você vai impor que os cidadãos paguem para você? Não. Você nunca vai cumprir efetivamente. Até que tem déficit superávit. Se fosse assim, totalmente impositivo, você nunca iria ter a possibilidade de mandar um orçamento superavitário e no final do ano você dizer, na verdade, não conseguimos arrecadar o que a gente previa. E aí você não cumpriu a lei. A lei não foi impositiva. Não tem essa possibilidade. Mas já quero provas dizendo, no que diz respeito, pelo menos, a essas emendas, no que diz respeito às despesas,
o orçamento é impositivo. As despesas, você fixou. Quando eu digo fixar, é que está fixado, eu tenho que executar. Mas há essa divergência, né? O impositivo eu tenho que fazer aquilo. No final das contas, será mesmo que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que ter efetivamente arrecadado, mas às vezes pode não ocorrer essa arrecadação. Então, já que eu provo, vou trazer provas, eu posso pegar essas provas, isso é justamente a divergência hoje com o concurso público. A CESP entende, em alguns casos, que é impositivo, em especial para as emendas, CESP, emendas e a parte de despesa. Outras, quando fala genericamente todo orçamento, ele não se tornou totalmente positivo, até porque a parte da receita não é uma estimativa. Como é que você vai impor isso, né, para o ente? O orçamento público pode ser submetido a controle abstrato e concentrado de constitucionalidade, é aquilo que eu falei, que é pela prova oral que eu fui assistir. O que é controle abstrato? Controle abstrato é quando você faz o controle lá no Supremo Tribunal Federal, chamado de controle abstrato de constitucionalidade. Você põe lá no Supremo, mas pode ser também no Tribunal de Justiça. Eu estou falando do Supremo para dar um exemplo. É direto o controle de constitucionalidade, o controle abstrato. Abstrato é você propõe direto no tribunal. No tribunal. Ou seja, essa lei é constitucional por causa disso. O controle concentrado, para vocês só pegar isso aí, estudo em direito constitucional, controle de constitucionalidade. O controle concentrado significa o seguinte: é o controle que você faz de constitucionalidade num caso concreto. Bota assim, concentrado concreto. Significa o seguinte, que a declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei se dá no caso concreto. Se dá verificando o seguinte: essa situação não vai ocorrer porque isso é inconstitucional. Essa parte aqui não funciona. É no fato concreto, é concentrado. Então, o concentrado é no caso concreto. Abstrato, lembra-se, abstrato, não é concreto. Controle abstrato é etéreo. Né? Você propõe no tribunal. Então, quando é abstrato, significa o seguinte: não existe um caso concreto. Você quer que um artigo da lei, alguma situação ali não vai funcionar. Um artigo não existe no caso concreto, você já acha que aquilo é inconstitucional. O concentrado é quando você verifica, num caso concreto, que você vai aplicar aquela lei orçamentária, né, ou a LDO, ou a PPA, no caso concreto, aquilo ali vai ser inconstitucional. A gente chama isso de controle concentrado. Qual é a diferença, Edivan, para isso? É que no abstrato você entra com a ação no tribunal. No caso concreto, a ação, quem decide isso é o próprio juiz. É um juiz de primeiro grau. Um juiz de primeiro grau, você entrou com a ação, ele vai decidir ali se é constitucional ou inconstitucional. No Brasil, os juízes podem declarar uma lei constitucional ou inconstitucional. Só que eles só podem no caso concreto. No caso abstrato, só quem pode é o STF ou os tribunais de justiça. Instrumentos de planejamento. O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual são leis que regulam o planejamento e o orçamento dos entes públicos. A Constituição Federal ela vai definir o seguinte: as leis de iniciativa, olha aqui, ó, iniciativa, ou seja, iniciativa do quem? Do Poder Executivo, estabelecerão o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Comentário: o artigo 65 da Constituição Federal estabelece as leis de iniciativa do Poder Executivo relacionadas ao planejamento e execução do orçamento público. Em outras palavras, o artigo 65 estabelece instrumentos de planejamento do Poder Executivo. Inciso 1, plano plurianual é uma lei que funciona como instrumento de planejamento. Ela apresenta, lembre disso aqui, isso aqui chove, cai. Normalmente te declara assim, eu sempre decorei assim, ó, dom. Ela define, PPA é dom. Bota assim, PPA é dom. PPA, dom. O que o PPA define? As diretrizes, objetivos e metas. Isso aqui cai direto. Ele vai botar LDO dizendo que é dom. Ele vai botar LOA dizendo que é dom. Mas quem é dom, quem define as diretrizes, em especial porque é diretrizes, né? Você vai querer vincular aqui embaixo, mas não, é vinculado aqui. Diretrizes, objetivos e metas do governo para o período de 4 anos. Então, a diretriz do PPA é de 4 anos. O objetivo do PPA é de 4 anos. O objetivo, as metas do PPA é de 4 anos. Ainda que elas sejam anualizadas, ainda que elas sejam regionalizadas. Isso também cai muito em prova.
O PPA, as diretrizes, objetivos e metas, elas têm que ser regionalizadas. Elas têm que ser regionalizadas. Depois a gente vai ver esse termo que vai aparecer na Constituição. Exemplo, o governo estabelece como meta do PPA para os próximos 4 anos a redução da taxa de desemprego em 20% e o aumento dos investimentos em 30%. Lei de diretrizes orçamentárias são leis anuais que orientam a elaboração do orçamento anual, estabelecendo as metas e prioridades. Aí você vai decorar assim, LDO-EMP. Olha só assim, PPA é DOM, LDO-MP. MP é o quê? Metas e prioridades. Quem fixa as diretrizes é o PPA. As diretrizes, ela vai fixar as metas e as prioridades. O que é meta? Meta é como se fosse um indicador para o objetivo. Você vai perceber isso vinculando. Quando você começa a pegar a lei assim, concreta, aprovar, você vê, entendi, tem esse objetivo aqui e existe essa meta aqui. Mas a gente já tem uma meta aqui para esse objetivo aqui, sim, mas essa meta aqui é para 4 anos. Aqui ele vai definir as metas anuais, né? E as prioridades. Que aqui você vai ter vários projetos, mas quais desses projetos aqui do PPA são prioritários? Você tem 10 projetos, mas para esse ano, qual é o prioritário? Nós temos que chegar ao final do governo com X servidores, mas quais são prioritários? Quais áreas são prioritárias? Pode falar. Uma dúvida. O PPA define as metas, né? Uhum. Para 4 anos. Uhum. Vamos lá. Cumpriu a meta no primeiro ano. Desculpa, não cumpriu a meta de número, de atingimento de meta de número ou de orçamento, estourou. Tem como revisar no segundo ano ou no terceiro ano? Sim. Todo ano o PPA é revisado. Período tem a revisão do PPA. Todo ano. Revisão do PPA. Quem trabalha, eu trabalhei um pouco de tempo nessa área. Aliás, por eu ter trabalhado um pouco de tempo nessa área, onde eu chegava, quem entende aqui de orçamento? Eu me escondia, não, você, Edvan. Porque tem sistemas, é bem chatinho. Até na presidência, no último órgão que eu estava, também me colocaram. Eu ia junto com o chefe de gabinete da secretária especial lá na área de orçamento, ele não entendia nada. Eu falei, não, calma, vamos revisar essa questão. Você falou, vamos revisar a meta. Revisavam. Entrava lá no sistema, olha, a meta era 1.000. Na verdade, já está 1.200, então bota para 2.000. E a gente vai revisando a meta, porque viu que foi calculado erradamente. Então, tem essa revisão, tem um período que a Secretaria de Planejamento abre para você revisar a meta. Às vezes, para menor também. Você não cumpriu a meta, mas tudo com justificativa, explicando. Teve pandemia, teve isso, teve aquilo outro. Não teve orçamento, não tinha servidor. Você tem que ter, para tudo tem explicação. Isso fica tudo registrado no sistema de acompanhamento do PPA. Tá? É um sistema que acompanha as 3 leis. Lei orçamentária anual. São leis anuais que estabelecem a previsão de receitas e fixação de despesas para o governo. Olha aqui, é previsão, cuidado para não inverter isso aqui, é previsão da receita e a fixação das despesas para o governo para o próximo ano. Por exemplo, a lei estabelece que o governo destinar 30% de orçamento para a área de saúde. O objetivo é construir novos hospitais, contratar mais profissionais e ampliar os acessos aos serviços de saúde. Vamos ver rapidamente o plano plurianual. O que é o plano plurianual? O parágrafo 1º do artigo 65 dispõe da Constituição Federal, dispõe que a lei que institui o plano plurianual estabelecerá de forma, aqui, você lembra que eu falei? Regionalizada. Tem que lembrar essa prova. Tem que lembrar essa palavra, nessa prova. Essa palavra. Você lembra que eu falei aqui que ele define o dom? Aqui ele não falou isso. Mas esse dom, ele tem que estar como regionalizado, que é as diretrizes, os objetivos e a meta. O que é regionalizado? Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. O que é regionalizado? Amazônia, Pantanal. Não existe hoje não existe, se você pegar o PPA, não existe assim, a regionalização sempre vai ser assim, não. A regionalização vai ser diretrizes, objetivos e metas para a área de saúde. Pará, Ceará, às vezes ele regionaliza por estado mesmo, os 27. Então, não existe, também pode ter uma prova, já vi cair também. Às vezes cai o seguinte,
Existe uma definição de como vai ser a regionalização do PPA? A Constituição não coloca, e nenhuma lei coloca isso. Então, quem está construindo o PPA, ele define para cada área como é que ele vai regionalizar. Por macro-região, são as 5 regiões do IBGE, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, por biomas, Amazônia, Cerrado, Pantanal, Caatinga. Quem está fazendo a política pública é que vai regionalizar o PPA, aquele programa. Então, não existe, isso é questão de prova. Existe definição de como vai ser regionalizado o PPA? Não. Mas o PPA tem que ser regionalizado? Tem. Aí quem define é o formulador. Então, tem que ser regionalizado. Inclusive, cara, provas, vocês vão ver provas, em que ele vai botar, e provas assim, de alto nível, foi na CGU, acho que caiu. E a CGU estava fiscalizando um orçamento municipal, né, deu uma historinha lá, e botou um quadrinho de um PPA. E perguntou o que está errado aqui nesse PPA municipal. Aí era justamente, a resposta era regionalização. Edivan vai ter regionalização no nível municipal? O que está previsto aqui, no PPA, na LDO e na LOA, é para todo mundo. Como é que vai regionalizar o município? Sei lá, regionaliza por bairro, regionaliza, sei lá, deve ter setor leste, setor sul dessa cidade, né, desse município. O estado, lógico, lá no meu estado, estado do Pará. O estado do Pará tem Baixo Amazonas, tem região do Alto Amazonas, tem mais os outros nomes. Tem região lá no Pará que a gente chama de sei lá, é, esqueci agora o termo, tanto tempo afastado, mas tem regionalizações lá no Pará também, no estado. Então, assim tem que ser feito o PPA. Tem que ser feito, senão você está descumprindo. Porque aqui, ó, estabelecer de forma, isso aqui é uma das coisas que você pode levar para um controle de constitucionalidade. Dizer, olha, o município não regionalizou. Isso é inconstitucional, porque a Constituição define que as diretrizes, objetivos e metas têm que ser regionalizadas. Da administração pública federal, esquece esse federal, porque ele está falando aqui na Constituição Federal. Se for na Constituição do Estado, vai estar escrito na administração pública estadual. Se estiver na lei orgânica do município, vai estabelecer de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública municipal. Não pode tirar esse regionalizado. Isso aqui sempre cai em prova, isso é pegadinho. Para as despesas, por isso que eu achei interessante estudar primeiro antes essas classificações. Para despesas, se lembra que a gente estudou? Despesas de capital. Se lembra que a gente estudou ontem? Existem despesas correntes. Então, o PPA, ele vai definir de forma regionalizada, vai estabelecer de forma regional diretrizes, objetivos e metas para despesas correntes. Isso tem importância? Tem. A gente descobriu que existe despesas correntes e despesas de capital. Você lembra quais são as despesas de capitais? São aquelas despesas que são despesas de longo prazo, despesas de investimento. São investimentos, inversões financeiras e outras despesas correntes. Então, vou voltar aqui rapidamente para a gente relembrar isso aqui, para não passar batido. Foi ontem que a gente viu. Você não fez a revisão rápida? Aqui, ó. Cadê? Tem só um quadrinho aqui. Opa, é aquele ali, mas quero mostrar o quadro completo. Esse aqui, ó. Não. Aqui. Cadê o quadrinho? Eu tinha visto esse quadro. Aqui, ó. Então, o que o PPA atua é nessa tabela aqui, ó. Ele vai definir o dom, diretrizes, objetivos e metas para quê? Investimentos, inversões financeiras e transferência de capital. Ele vai mexer com isso? Não. Ele vai mexer com isso são outras leis. A gente vai estudar. É a LDO? É a LOA? Calma, a gente vai ver. Mas ele vai definir isso aqui, ó. Investimentos, inversões financeiras. E se lembra que a gente estudou isso aqui embaixo? O que é cada um? Nessa classificação aqui. O que é investimento? O que é inversões financeiras? Aqui, ó. Investimentos. Obra, imóveis, softwares que eu coloquei. Amortização de dívida, que são outras transferências de capital. Então, a gente estudou antes para a gente entender, inclusive, o conceito aqui genérico que está na Constituição. Genérico não, está na Constituição, mas que você só entende quando você mergulha na classificação. Vamos lá. E outras delas decorrentes,
ou seja, que vai fazer a manutenção, e para as relativas de programa de duração continuada. Vamos aqui embaixo, que de repente aqui ele esquematizou para a gente. Então, a lei que institui o PPA, ele vai estabelecer, não esqueça isso, que é muito em prova, de forma regionalizada, não deixa passar essa palavra, o DOM, as diretrizes, objetivos e metas da administração. Aqui é federal, que é o governo federal, mas pode ser estadual, municipal, das despesas de capital, que é aquela classificação que a gente, né? No município, o cara vai pegar essas despesas de capital específicas, as despesas decorrentes das despesas da capital, que ele fala, ou delas decorrentes, ou seja, se lembra lá que é uma obra? Então, se eu construir aqui, se eu disser no PPA, se eu botar lá no PPA, na classificação, o valor que eu vou gastar X reais para construir, botar aqui uma escola, botar aqui uma escola, botar aqui um hospital, que é a obra, né, o imóvel lá. E eu, depois de que construir isso aí, eu não vou ter despesas decorrentes de manutenção? Quanto é que vai para a manutenção dessa escola depois que eu construir, empresa hospital? Ou seja, isso aqui. Você vai ter que botar no PPA, vou construir X e a manutenção é X. Então, as despesas delas decorrentes das despesas de capital e as despesas, daqui já é outra aí, cota. Aí vai vir outro trecho. A Constituição vai ler assim. As despesas relativas aos programas de duração continuada. E aos programas de duração continuada, Edgar. Lá na frente a gente vai ler na Constituição, mas vou adiantar. Aquilo que é mais de um ano. Todo programa que perpassa mais de um ano. Porque se for um ano, vai colocar onde? Não, eu já vai definir. Programa de duração continuada, que tem mais de um ano. Inclusive, a Constituição vai dizer mais lá na frente que, se isso não constar, programa que dure mais de um ano, não constar no PPA, e você fazer um programa desse, você incorre em responsabilidade fiscal. Tudo aqui na Lei Orçamentária Federal, na parte orçamentária da Constituição, vai dizer isso, crime de responsabilidade. Você. Aí, como é que eu faço, Edvan? Se surgiu agora, faça constar o PPA. É o que o Rodrigo perguntou. Vai ter revisão? Vai ter revisão, inclusive, da lei. Né? Fazer uma proposta de mudança de lei. Então, ou, não sei se ele vai ter ali na frente, mas ou o termo que ele bota assim na Constituição é programa de mais de um ano tem que constar no PPA ou de lei que autorize que ele entre. Se não tiver, você corre crime de responsabilidade. Então, para finalizar, amanhã a gente vai continuar. O PPA, porque são 52 páginas, está na 42, então não vai dar para a gente ler em 10 páginas em 10 minutos aqui. O PPA, e isso aqui também é muito importante, né? Então, amanhã a gente continua LDO e ALO. O PPA estabelecerá de forma regionalizada diretrizes, objetivos e metas da administração pública para despesa de capital, outras delas decorrentes, né, a manutenção da escola, do hospital, sei lá, o que você pensar, vai ter despesa decorrente. Né? E as despesas relativas a programa de duração continuada, mais de um ano. Note que o PPA estabelecerá de forma regionalizada, não é de forma nacional, não é de qualquer forma, regionalizada. Está botando essa questão. Por quê? Você vê que o elaborador do material está ligado nisso. Isso cai direto. Quando você começa a fazer as questões, você começa a pegar, cara, qualquer banco, pode ser SESC, FGV, Sebrasp, você vai ver, cara, eles pegam nessa palavra. Observações. Vale relembrar que a despesa pode ser classificada em duas categorias. Despesas orçamentárias correntes, são as despesas que não contribuem para a aquisição do bem, as despesas com pessoal, e despesas orçamentárias de capital, são as despesas que contribuem para a aquisição de um bem. Exemplo, despesa com a construção de uma rodovia. Então, o PPA ele trata de quê? De despesa de capital. Despesa de capital. Se lembra que o Rodrigo me perguntou no início da aula, Edvan, vai botar no PPA para a contratação de pessoal? Não, porque essa aqui é despesa de pessoal para o ano que vem. Isso aqui é despesa corrente. O PPA não trata de despesa corrente, ele trata de despesa de capital. Na LDO já começa a tratar de despesa corrente. E aí, por isso que tem que constar na LDO a questão de contratação. Aí vai vir uma pergunta de mas contratação de servidor não seria um programa continuado? Porque depois que você contratar, isso vai passar de um ano? Sim, mas aí na 4.320, na Lei de Responsabilidade Fiscal, entende que essas questões de servidor, manutenção de prédio, são atividades de meios.
Quando ele fala de programas de duração continuada, ele está falando só de programas finalísticos. Então, uma pegadinha aqui. Só os programas Ivan, finalísticos. Pode falar. essa questão de contratação de pessoal vale para a Receita Federal também? Tá, É o todo mesmo mundo, todo processo? mundo, todo mundo, todo mundo, Estado, município, todo mundo. Todo mundo, Porque se for estão dizendo que contratar. ano que vem vai ter um concurso para a Receita que deve ser anunciado. Então, Não, mas faça aí tem que ver o que, é que vai ser aprovado na LDO e que vai estar na LOA. A gente vai saber. Assim. Isso não quer dizer também, de novo, o que a gente está estudando aqui é uma autorização. Isso não quer dizer que está constando que vai ter o concurso, que vai ter o concurso. Quer dizer que pode ter. Entendeu a lógica? Se tiver constando, pode ter. Se não tiver constando na LDO ou na LOA, nem pode ter o concurso. Tem que primeiro pedir essa autorização. Entendeu? quem é que autoriza no final para saber, por exemplo, que vai ter o concurso? Quem é que autoriza esse Na processo? verdade, é o seguinte: para o concurso em si, deixa eu tentar especificar no detalhe. Para o concurso em si, não precisa estar no IDO e na LOA. Para a nomeação, sim. Aí que tem a lógica. Mas não estava na LDO nem na LOA, mas teve o concurso. Sim, pode ter certeza. Se não está na LDO nem na LOA, não vai ser nomeado esse ano. Porque não consta na lei. A não ser que mande um projeto de lei e altere peça para nomear. Entendeu o que eu estou dizendo? Porque o concurso em si não define que a pessoa vai ser nomeada. O concurso é um concurso, as pessoas vão estar aprovadas. Então, pode ocorrer de ter um concurso da Receita Federal, final do ano, começo do ano que vem, não está na LDO nem na LOA, nomeação do pessoal da Receita para 2025. Mas pode ter um concurso, isso é uma questão interna. Agora, quando consta da lei, que você já tem previsão de que quer contratar auditores fiscais, auditores de trabalho, isso também é para juiz, promotor, isso tudo consta na lei. Se os tribunais querem ou não fazer concurso, vai estar na lei. A previsão de que vai ter contratação aqui de servidor, de juiz, de promotor, isso tudo está na lei. Se você ler a lei orçamentária, já dá várias informações de perspectivas de concurso para o ano seguinte, quando elas são publicadas. E aí, isso não quer dizer que vai fazer. O tribunal pode não fazer, a Receita pode não fazer, mas quando está lá, já é uma vantagem para você. Você diz o seguinte, cara, se tivesse concurso, pode ser nomeado no mesmo ano, e já tem autorização de nomeação. Isso não quer dizer que o governo possa mandar uma lei e alterar isso também, né? E pedir que tenha a nomeação daquele ano. Então vai depender muito da questão política ali. De novo, não quer dizer que esteja na LDO e na LOA que vai ter o concurso, mas já é uma previsão. Se tiver, pode ser nomeado. Mas isso também não quer dizer que se não tiver na LDO e na LOA, não possa ter concurso. Possa ter. Porque não pode ter, não estando na LOA e na LDO, você nomear as pessoas, senão é aquilo de responsabilidade. Mas isso não quer dizer também que não tem, e o governo vai lá, manda uma medida provisória, pode mandar o que for, vai lá e altera a lei. Vamos lá, vamos continuar. As despesas, para finalizar, as despesas da quantidade de capital são aquelas que derivam das despesas de capital. Por exemplo, despesa de manutenção da rodovia construída, despesa de manutenção do colégio, despesa de manutenção do hospital. Tem que estar no PPA. As despesas relativas ao programa de duração continuada são aquelas despesas superiores a 2 anos. Não, daqui a 1 ano. Isso aqui é da LRF, depois eu posso pegar para vocês. Questões de concurso, inclusive. Na LRF, as despesas de duração continuada são os 2 anos. Ok, a LRF define assim. Mas, doutrinariamente, prova de concurso, 1 ano é despesa de duração continuada. Depois a gente vai falar, o PPA ele vai falar, despesas de mais de 1 ano tem que entrar no PPA. Isso aqui eu até peguei esse aqui, ver se tem alguma questão sobre isso. Bota aqui, bizu. Despesa com mais de 1 ano. Depois a gente vai ver na Constituição. Vamos lá. PPA, de forma regionalizada, são exemplos. Estados, municípios, macro-regiões. É permitida a regionalização de metas que abrangem territórios maiores que macro-regiões, por exemplo, região hidrográfica, biomas, território de identidade, área relevante de interesse mineral. Tem que ter regionalização. O cara tem que inventar uma regionalização. No PPA é permitido o estabelecimento de metas direcionadas a públicos específicos. Exemplos: gênero, etnia, crianças, pessoas com identidade, gênero de índio. Observações. O envio do PPA para o Legislativo é competência privativa do Executivo. O PPA deve ser encaminhado até 4 meses antes. Tem que decorar as 2 formas. Às vezes cai de uma ou cai de outra. Ele pergunta até quantos meses antes? 4 meses. E às vezes ele pergunta a data. Antes do encerramento do primeiro exercício do mandato executivo, ou seja, deve ser enviado até 31 de agosto
no primeiro ano. Então, é enviado no primeiro ano, o PPA é enviado no primeiro ano do chefe do Poder Executivo, do novo chefe, porque o PPA anterior, ele fica vigendo, não sei se ele vai botar aqui. O PPA é 4 anos, só que ele não é coincidente com o mandato do presidente da República, do mandato do governador, com o mandato do prefeito. Então, o ano passado, o PPA que estava vigente era o PPA do governo anterior. É uma prisão, você tem que continuar com o PPA anterior. No ano passado já foi elaborado o PPA para esse atual governo, aí vai vigiar a partir desse ano até o primeiro ano do mandato seguinte. Isso cai muito em prova. Cai muito em prova essa pergunta aqui. Quantos meses antes? Tem que decorar, 4 meses. Qual é a data? Às vezes cai a data. 31 de agosto. Exemplo, plano plurianual, considerando o mandato presidencial com início em 1º de 1 de 2023, que foi o mandato agora que está, e término em 31 de 12 de 2026, terá vigência de 4 anos, ou seja, 24 a 27. Então, até que vai iniciar um novo governo em 2000, vai ter eleição em 2026 e começar em 2027. Nesse novo governo em 2027, vai ficar um PPA desse atual governo. Se não for continuidade, mudar novamente, vai ter que cumprir um PPA que já está em vigor. Deve ser encaminhado ao Poder Legislativo até 31 de agosto de 2023, primeiro ano do mandato do chefe do Poder Executivo. Sua vigência inicia no segundo ano de mandato do chefe do Poder Executivo. O plano plurianual, um documento que traz diretrizes, objetivos e metas de médio prazo. Isso aqui, assim, é praticamente, assim, unânime a doutrina dizer que é de médio prazo. Um ou outro vai dizer que é de longo prazo, mas é 4 anos, tal. Quem é o médio prazo? Porque como a gente define planejamento estratégico, tático operacional, se fosse naquela noção de planejamento da iniciativa privada, você teria o tático, que é a LOA de curto prazo, o operacional, que seria a LOA de curto prazo, a LDO, que é o tático de médio prazo, e o PPA de longo prazo, que é o estratégico. Mas aqui, esquece isso. Eu fiz essa analogia lá atrás, de dizer o PPA é estratégico, a LDO é tático e a LOA é operacional. São planejamentos operacional, tático e estratégico. E se a gente fosse seguir essa lógica, pela doutrina de planejamento, você teria o planejamento de curto, médio e longo prazo. Só que o estratégico, que a gente fez essa comparação, no caso do PPA, ele é considerado de médio prazo. Só para ficar claro, para não confundir, mas você disse que ele é um plano estratégico, mas é um plano estratégico só para efeito de equiparação. Porque o estratégico, no âmbito da doutrina de planejamento, todo planejamento estratégico tem que ser de longo prazo, mas no caso o PPA é de médio prazo. Caiu em prova, ele é médio prazo. Questão exemplo para a gente finalizar hoje. Vigente por um período de 4 anos, o plano plurianual deve estabelecer, no âmbito nacional, não, né? Regional, não pode esquecer. Diretrizes, objetivos e as metas. Para as despesas, você pode botar aqui às vezes, para as despesas correntes? Não. É despesa de capital. Característica de PPA, vai dar tempo? Não, dá tempo. Vamos finalizar, para finalizar, deixar amanhã só a LDO, tá? E a LOA. Vamos lá. Características do orçamento. É um instrumento de planejamento de médio prazo, então caiu uma prova de longo prazo, bota médio, apesar de ser, ele pode dizer que é um planejamento estratégico de médio prazo, ok. Possui vigência de 4 anos, sua vigência inicia no segundo ano do mandato do Poder Executivo. É uma inovação da Constituição Federal de 88, assim como a LOA, assim como a LDO, desculpa. A LOA já existia. O LDO e o PPA são coisas da Constituição de 88. É um instrumento que possibilita a participação social, tá, na LRF, tem como foco a organização da ação do governo nos níveis estratégicos, né, diretrizes, objetivos e métricas e táticos, programas, objetivos e metas e indicadores. Isso aqui eu nunca tinha ouvido falar, mas tudo bem, vamos deixar aqui. Ele é estratégico. Atenção! A dimensão tática do plano plurianual define os caminhos execuíveis para a transformação da realidade, que são anunciadas nas diretrizes estratégicas, consistindo em variáveis inerentes da ordem pública. Um exemplo disso pode ser uma diretriz estratégica que busca reduzir a taxa de desemprego no município. A dimensão tática do plano plurianual, nesse caso, seria mapear as áreas com maior potencial de geração de empregos, identificar quais setores
da economia é preciso fortalecer e desenvolver programas de capacitação profissional nesses setores. Além disso, seria necessário estabelecer parceria com empresas locais, criar incentivos fiscais para atrair investimentos e promover a criação de micro e pequenas empresas. Essas estratégias práticas são as que compõem a dimensão tática do plano plurianual, que visa efetivamente alcançar a transformação desejada na realidade do desemprego no município. Ok, entendi o que ele quis falar. Mas, na realidade, sim, o que é majoritário é que o foco do PPA é estratégia. E aí amanhã a gente começa a LDO. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Peraí, que ficou aqui no dos 2 anos ali, rapidamente, para vocês entenderem o que eu estou falando, para não cair em pegadinha. Só, peraí, vou pôr aqui. O operacional era qual mesmo que você falou? É a Lua. Lua. E o tático? Uhum. O tático seria a LDO. Ok. Uhum. Mas na hora de fazer, primeiro faz o PPA, né? É o Primeiro planejamento PPA. estratégico. Aí o LDO, depois a Lua, no final. Deixa eu só procurar aqui que E a reavaliação anual pode ser dos 3, é isso? anual ocorre dos 3. As leis, elas sempre vão estar sendo feitas, sempre vão estar sendo feitas. A LDO, a Lua, todo ano. Só para encontrar aqui. E, por exemplo, eu sempre vejo aqui o governador levando para a Assembleia aprovar. Sim, É a mesma coisa no governo federal. sim, Leva para a Câmara aprovar. sim. Na No verdade, o caso, o Congresso Nacional. presidente da República leva para o Congresso aprovar. Sim, todo ano. O LDO prefeito e Lua. leva para a Câmara de Vereadores aprovar. Uhum. E Tá. mesmo quando há alteração anualmente, tem que ser Uhum. aprovado também para entrar em vigência, não é isso? Sim, Se tiver precisa. modificação durante o período de 4 anos, a cada ano, se tiver modificação, tem que ser aprovado para poder entrar em Sim, vigência. aqui, ó. Deixa eu botar aqui para vocês. Sim, Por todo isso a ano. importância do presidente, do governador, ter uma base forte que defende as ideias dele. Sim. Aqui, ó. Essa questão aqui. Aqui, ó. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem a prévia inclusão no plano plurianual. Ou seja, tem que ter no plano plurianual. Daquilo que passa de um ano, que é um exercício financeiro, é um ano. Ou lei que autoriza a inclusão, sob pena de crime de responsabilidade. Por isso que aqueles 2 anos eu vou estudar direito o que é que ele quis colocar aí. Senão a gente pode errar em prova. E o que a Constituição coloca aqui, ó, parágrafo primeiro do 67. O que é o parágrafo primeiro do 67? Diz o seguinte, ó, nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro. O que é o exercício financeiro? É o período de um ano. 1º de janeiro até 31 de dezembro. Ou seja, passou de um ano, tem que estar onde? Tem que estar previamente, ou seja, tem que estar no projeto do plano plurianual. Ou, se não tiver lá, lei que autoriza a inclusão posterior. Entendeu? Porque aqueles 2 anos dele está estranho. Você pode errar a questão em prova. Porque, na verdade, sim, o que está escrito aqui é literal na Constituição. Nenhum investimento com execução ultrapassa o exercício financeiro. Quem cai na prova? Um ano. Ou, sem, mas pode não constar do PPA, mas tem uma lei que autorize? Tem. Aí você pode iniciar. Por quê? Porque se não tiver lá, você tem que fazer por onde? Pela LDO e pela Lua. E só é um ano. Aquilo só vai começar a iniciar naquele ano, bota na Lua. Aquilo vai passar de um ano, aquele programa, aquele projeto. Vai passar de um exercício financeiro. Tem que botar na LDO, tem que fazer uma alteração na lei e dizer, olha, esse programa aqui agora vai também no PPA. Ele vai ficar 2 anos rodando. Então, se não, o que, que acontece se você iniciar? Sob pena do quê? Crime de responsabilidade. Mas Essa é a deixa eu te questão. falar, o que o governador, por exemplo, leva para a Assembleia aprovar,
é a mudança no PPA apenas. A mudança na LOA e no LDO, isso não, ele não leva. É votado e é aprovado normalmente nos trabalhos, né? Na realidade, sim. A gente vai estudar a LOA, a LDO também tem prazo de envio. É aprovada, ok. Posso alterar? Posso. Posso fazer MP? Pode abrir crédito adicional? Inclusive, a LOA, você vai ter ali o limite, mas você precisa de suplemento. Então, crédito adicional suplementar. Eu preciso de um crédito extraordinário, que aconteceu na pandemia. Você vai também fazer isso. Fazer um financiamento bancário, Sim, um que surgiu. empréstimo Você vai poder, de exterior. novo, você vai poder fazer isso. A diferença é, você tem prazos para ele, o geral. E aí, nesse geral, tem prazo. Se você não enviar, você está descumprindo. Mas as alterações posteriores é a negociação. Entendi. Você vai mudando, ela é uma lei que pode ser mudada. Agora não pode mudar totalmente, né? Você vai ter créditos adicionais, créditos extraordinários, né? E você pode acrescentar. Mas lembrando que você tem prazos para mandar a proposta inicial. Não é qualquer momento que você manda. As alterações Que é o podem ser em qualquer 31 de momento. agosto? O prazo é o 31 de agosto. Não, calma. 31 de agosto é PPA. PPA. Cada uma vai ter o seu prazo. Amanhã a gente entra aí, mas eu posso dizer que não é igual para todo mundo. Entendeu? Cara, Então, me é ajudou ideal. demais, pelo menos para mim, esclareceu Mas, muita coisa que eu misturava conceito dessas coisas, porque é bem mas, parecido, né? sim, mas amanhã a gente vai entender os três e a gente não vai mais errar, porque a gente já vai começar as questões. Só parar aqui a gravação para a gente fazer uma oração.